Vamos começar pelos jogadores. Tudo que vocês me perguntam, que está sendo especulado na imprensa, enfim, na internet, há alguns que eu divulguei realmente, tem negociação. Vamos começar, né, fazer aqui o nosso pente fino, tá, com esses jogadores. Olha aí, ó, Arboleda é o primeiro deles. Por que eu coloquei o Arboleda, tá? O Arboleda é, na verdade, uma novidade para vocês. Claro que o Corinthians teve interesse no início do ano, no final do ano passado. Não, no início desse ano, o Corinthians teve interesse. Mas eu apurei que no caso do Arboleda, tá? O Corinthians fez uma consulta ao Arboleda, aos representantes do jogador, pouco tempo, umas 2 semanas antes, enfim, uma semana antes, quando o Corinthians fechou com o Kaká, mais ou menos nesse período que o Corinthians fez uma consulta, mas decidiu não abrir negociações. Caso encerrado, o Arboleda assinou aí a renovação de contrato com o São Paulo, mas o Corinthians fez uma consulta pouco tempo antes, tá, do Kaká fechar com o Kaká. Vamos para o próximo, tá, para ser rápido, para o vídeo não ficar longo. Kaique, informação exclusiva do canal Café do Setorista. Esse jogador realmente, né, interessa ao Corinthians, pertence ao Juventude, é titular absoluto no Juventude, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, tá? Interessa também ao São Paulo, né? Trabalhou com o Carpini no Juventude pouco tempo esse ano, mas trabalhou. Esse é um atleta que tem contrato até o final do ano com o time de Caxias do Sul, pode assinar um pré-contrato no meio do ano e ele está super afim de jogar no Corinthians, tá? Especula-se que ele seja corintiano, né? Já que quando treinou com o Ralf na Portuguesa, vivia perguntando sobre o Corinthians, vivia no pé do Ralf ali para bater um papo, querer saber das coisas do Coringão, tá? Então o Kaique quer jogar no Corinthians, ficou empolgado com a consulta, quando fez uma consulta à Juventude, mas não abriu negociações. Esse é o pé que está a situação do Kaique. Vamos para o próximo, porque, né, o vídeo tem que ter aí no máximo aí uns 12 minutos. Carlos de Pena, esse é um jogador que muito tem se falado no Corinthians, a gente vê sendo especulado nas redes sociais, mas até hoje eu não consegui confirmar que o Corinthians tem interesse em relação ao jogador do Internacional de Porto Alegre, que é muito amigo do Pedro Henrique, que veio para o Corinthians, mas por enquanto, né, não consegui confirmar com nenhuma fonte que há interesse, né? Porque às vezes eu pergunto para a fonte, ela me fala, fizemos uma consulta, estamos monitorando, há negociação e não há nada. Esse é o caso do Depena, tá? Não há nada por enquanto. É um jogador de 32 anos, é um jogador que corre bastante, 32 anos, mas ainda tem muita vitalidade. Se, né, não se contratasse outro, se não pudesse contratar nenhum outro volante, eu até aceitaria o Carlos Depena, tá? Que está livre no mercado agora, rescindiu o contrato com o Inter, mas não há nenhuma negociação com o Corinthians, tá? Vamos agora para mais um, né, o quarto aí da lista, o Denilson, tá? Esse divulgou, né, deixou, né, vazar um áudio, enfim, o áudio vazou, não sei o que aconteceu, dizendo que tinha interesse do Corinthians, que o empresário antigo dele, né, acabou, enfim, prejudicando aquele áudio que vazou. Eu já ouvi de uma fonte no Corinthians que não é jogador para o Corinthians, tá? Eu não... Isso faz uns 2 meses já, eu comentei isso com vocês, né, num período que estavam dizendo que ele ia jogar no Corinthians, e eu ouvi de uma fonte, abre aspas, é bom jogador, mas não é nível Corinthians. Enfim, parece que o pessoal do Corinthians não se empolga muito com o Denilson, e é bom lembrar que era um jogador, né, que atuava sob o comando do técnico Antônio Oliveira, mas também não era titular absoluto do Cuiabá, tá? Então é um atleta que, por enquanto, também não interessa ao Corinthians. Vamos lá, nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas hoje, hein? De todos os jogadores que estão sendo especulados. Gabigol, tá? Eu pedi pro Douglas ir colocando, eu nem sei os jogadores que estão vindo na sequência, né? O Douglas Casari, que faz nossa produção aqui. Então ele foi colocando aí, e vamos embora, tá? Vamos ver, acho que ele colocou por ordem alfabética, né? Se eu não me engano, não reparei isso, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó.
o Arboleda, não deve ter nenhum jogador com a letra B. Enfim, vamos embora então, entendendo aqui como que o Douglas montou o nosso slide. O Gabigol, a situação esfriou muito por conta da condenação dele, né, por fraude de doping, suspeita de fraude no doping, mas é um jogador que eu posso garantir para vocês, ele é o sonho de consumo do presidente Augusto Melo. Se ele for absolvido, ficar livre para jogar, ficar livre do Flamengo e livre para jogar, né, liberado para jogar perante a justiça, eu acredito muito ainda que o Corinthians pode reabrir uma negociação com ele. Até porque num café da manhã entre os influencers que o Augusto nos convidou, eu fui um dos convidados, ele falou para a gente que gostaria muito, sim, se tivesse que pagar só salários. Então ele confirmou o interesse. Depois, né, andou falando que não tinha mais interesse, nós temos que ser honestos, ele atualizou. Não sei se ele sabia já que a situação do doping poderia pegar, enfim. Mas a situação do Gabigol é essa. Se ficar livre no mercado e se tiver disponível para jogar futebol, né, conseguir ser absolvido, eu acho que o Corinthians volta a negociar com ele, mas hoje não tem nada, tá bom? Hernani, esse interessa muito, viu? Formação do craque Neto. Ontem ele deu essa informação, né? Falando do Hernani, falando do Lucas Evangelista. Esse é um jogador que eu sei que interessa muito ao Corinthians. O craque Neto acertou em cheio. Eu confirmei a informação e realmente há um monitoramento. Esse atleta é um dos jogadores que o Corinthians realmente vai tentar para o meio do ano, vai tentar trazer o Hernani. É o jogador, inclusive, que o Augusto disse de 1,90 m, né? Que tem 1,88 m. O meio campista alto, que o Augusto acabou falando lá naquele vídeo que vazou, é o Hernani, tá? Então saibam disso, o Hernani, eu confirmei a informação do Neto, interessa muito ao Corinthians, tá? Ele, a gente sabe, né, atua hoje no futebol italiano, né, o nosso querido Hernani, joga, né, inclusive, a Série B, né, do campeonato italiano. É um atleta que é meio-campista, atua como volante também, e é um jogador que realmente interessa ao Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Então nós vamos aguardar o decorrer aí, né, do ano, né, da janela, para a gente saber se o Corinthians vai para cima do Hernani ou não, o Hernani que, né, atua no Parma da Itália. O Lamela, esse é um jogador que o Corinthians também monitorou, né, conversou com intermediários, é um jogador que está no Sevilha, tem contrato até o meio do ano, tá? O Corinthians observa a situação dele, ele está no nível monitoramento, é um daqueles atletas que se encaixa no perfil de pode ser um nome que venha, né, causar impacto internacionalmente, enfim, o argentino Lamela já interessou mais, mas segue sendo monitorado pelo Corinthians. O Corinthians ainda vai aguardar para saber qual vai ser o futuro dele no meio do ano, quando terminar o contrato com o Sevilha, mas fontes do Corinthians já me confirmaram que realmente interessava e estava sendo monitorado. Lucas Evangelista, esse está no nível do Hernani, né? O craque Neto acertou em cheio, eu fui apurar e realmente o Corinthians tem interesse nesses dois jogadores, no Hernani e no Lucas Evangelista, tá? Hoje, Hernani, Lucas Evangelista e Kaique, desses 12 que eu estou falando para você, são os que realmente interessam e o Corinthians quer negociar, tá bom? Então tá aí, Lucas Evangelista, que tem contrato, né, longo também com o Red Bull Bragantino, né? Tem contrato até junho de 2026. O Hernani com o Parma até metade do ano que vem, 2025. Não tinha falado o contrato dele, que é importante, até 2025 do ano que vem, até metade do ano que vem. Já o Lucas Evangelista, super titular, né, com 28 anos, né? O super titular, o Hernani tem 30, o Lucas Evangelista tem 28 anos e é super titular do Red Bull. Não é um negócio fácil de se fechar, mas o Corinthians vai bem aí nessa tentativa. O Raul, esse jogador não interessa ao Corinthians, tá?
Eu coloquei na lista porque o propósito desse vídeo é deixar você na temperatura certa, esclarecer todos os nomes que estão sendo divulgados aí, especulados, seja pela imprensa, seja, né, por influenciadores, enfim. Raul, que me passaram que não interessa ao Corinthians volante do Red Bull Bragantino, que tem contrato só até o final do ano. Não é um jogador difícil de tirar do Bragantino não, tá? Mas não interessa. Riquelme, jogador que o nosso querido Antônio Oliveira gosta muito, trabalhou com ele no Cuiabá, é um jogador de seleção brasileira pré-olímpica, inclusive disputou o pré-olímpico, perdeu a posição quando volta do pré-olímpico. O Cuiabá tinha contratado o Ramon, lateral esquerdo, ex-Flamengo. Ele perdeu a posição, não conquistou mais essa posição de titular, perdeu a posição e não conquistou mais. E hoje é reserva no Cuiabá. O presidente do Cuiabá alega que não dá para negociar ele agora, porque o Cuiabá ia perder dinheiro, já que agora ele está desvalorizado no banco. Mas o Cuiabá não negociou o Riquelme por menos de 5 milhões de euros. Fato que deixa o Corinthians um pouco distante de fazer essa tentativa, né, para contratar o lateral esquerdo. Mas o Corinthians monitora, é um nome que o Antônio Oliveira gosta muito, mas é considerado uma negociação difícil dentro do Corinthians, tá? E não há negociação. Há sim, né, o nome do Riquelme na lista daqueles jogadores monitorados, tá? Vamos para o 11º, Wellington. Esse é um jogador que era o plano A do Corinthians para a lateral esquerda. O Corinthians fez consulta, né, aos representantes do Wellington. O Inter passou à frente. Uma fonte me disse hoje que ele está muito avançado para fechar com o Inter. O Inter acabou atropelando o Corinthians, tá? Nesse interesse, né, nesse monitoramento, porque o Inter já chegou, abriu proposta, né, já abriu conversa, fez proposta, enfim, e inclusive vai pagar um salário que o São Paulo jamais pagaria para ele. Então a chance dele jogar no Inter é grande, mas esse era o plano A. O Riquelme era o plano B da lateral esquerda do Corinthians. O Wellington, o plano A. Mas o Corinthians talvez não sei se não teve, né, não sei por que não fez a proposta. O Inter fez primeiro e está na frente. O Iago, esse jogador é um atleta que me passaram que está sendo monitorado e nada mais, tá? O Corinthians sabe que ele pertence ao Fluminense, me falaram isso, pertence ao Fluminense, é um dos monitorados, mas não tem nada de concreto, foi o que me passaram em relação ao Iago, jogador do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, tá certo? Então são esses, né, os jogadores, Iago, muito difícil, esquece, acho que não vem. O Wellington não vem por conta que o Inter está na frente. Riquelme, muito difícil vir por conta da questão financeira e da posição do Cuiabá de não querer negociar hoje. O Raul não interessa. O Lucas Evangelista interessa muito, 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 muito. O Lamela, monitorado apenas. O Hernani interessa muito, 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 muito. O Gabigol, aí tem mil coisas, né? Valores, enfim, os direitos econômicos presos ao Flamengo, o contrato até o final do ano, e o principal, né, a punição hoje que o tirou, né, dos gramados, ele não pode atuar, aí fica difícil. Se tiver tudo ok com o Gabigol, livre no mercado e podendo jogar, eu acredito muito que o Corinthians faz uma proposta para ele. O Denilson não interessa, o Depena não interessa, o Kaique interessa muito também. Não, é uma negociação que é difícil também, mas interessa bastante. E o Arboleda já interessou, acabou, não vem mais. Então, nessa lista, foi o que eu falei para vocês, Kaique, Hernani e Lucas Evangelista são os que mais interessam ao Corinthians. Até rimou, né? Tá certo? Salve, fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. E a Telecena rompeu o contrato de patrocínio com o Corinthians, anteriormente válido de 30 de junho deste ano. Agora o clube alvinegro tem 4 espaços de sombra na camisa para vender para patrocinadores: a barra frontal, a barra traseira, omoplata e o meião. O clube foi notificado pela empresa e recebeu 225 mil de multa pela rescisão. O contrato previa o pagamento de 10% da parcela restante em caso de opção pelo fim antecipado do compromisso.
Corinthians não terá mais a marca estampada da Telecena no jogo de terça-feira contra o Nacional, pela segunda rodada da Sul-Americana. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo GE. Um dos motivos alegados para o rompimento foi a falta de ação do clube para viabilizar a criação do título de capitalização do Corinthians. Em parceria com a Telecena, não houve o avanço no projeto e a marca se incomodou. E o contrato com a Telecena foi rompido há algumas semanas, mas a logística de uniformes da equipe para o duelo contra o Ranking no Uruguai havia sido finalizada antes do fim dos trâmites. Por causa disso, a marca esteve presente no uniforme corintiano na partida da última terça-feira. Fiel, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece e até a próxima.